começando mais um Despertar em Família. Toda semana um programa inédito para vocês e um convidado pra lá de especial. Sempre com temas falando sobre família, falando sobre educação, temas para despertar quem está nos assistindo. E hoje estamos aqui com um terapeuta, Fábio Brito, que vai contar um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência profissional e vamos conversar sobre a importância da terapia familiar. Você sabe o que é isso? Vamos então conversar com o nosso convidado. Fábio, que alegria te receber aqui. Seja bem-vindo, viu? Estávamos ansiosos pela sua presença aqui no programa Despertar em Família. Já estávamos tentando agendar, mas por conta da agenda cheia do Fábio Brito, demorou um pouquinho esse momento. Mas estamos aqui e queremos conhecer um pouco mais sobre você. Então eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está em casa. Bom, hoje eu sou terapeuta especializado em toxicodependência no grupo R Matos, que é uma clínica de saúde mental, alcoolismo, dependência química, psiquiatria, né? A minha formação é toxicodependência, sou terapeuta familiar, terapeuta transtorno da ansiedade, codependência, que é uma das áreas que muito afeta a família, né? Estou me formando agora em psicanálise clínica e TCC estruturado em psicologia, que seria a terapia cognitiva comportamental. Olha, então já tem aí um baita currículo, vasta experiência. Sim, que seria aonde eu consigo agregar tudo dentro de um mesmo conceito, tratando e cuidando tanto da família quanto daquele dependente, e assim a gente consegue agregar todo esse trabalho. E o resultado é Bacana. melhor, né? Muito importante. E eu já ouvi uma vez, Fábio, falar que toda família precisa de terapia. Às vezes é um filho, é a mãe, e eu já ouvi falar, não, toda família, todo mundo precisa de terapia. E muita gente não sabe ainda muito desse conceito de terapia familiar. Então eu quero que você conte pra gente um pouco sobre o que é a terapia familiar. Certo. Vanessa, colocar assim, toda a família, claro, porque sempre há um desajuste. A terapia familiar, ela entra justamente quando você encontra um ponto disfuncional dentro dessa família. Levando em conta que uma família ela tem padrões, certo? Ela tem umas diretrizes a ligar. Pai tem a função de pai, mãe tem a função de mãe, e os filhos respeitam conforme a educação dada. Isso é prática comum, né? Só que muitas das vezes, principalmente hoje, com pais que ficam fora o dia todo, mães hoje que assumem o compromisso de dividir as contas e trabalha também. Hoje a mulher ela assume um papel muito importante dentro da família, junto com o seu marido, na criação dos filhos. O que acontece? Muitas das vezes se rompe essa comunicação. Essa falta de comunicação entre pais e filhos é onde a gente costuma falar que eu tenho que ter uma escuta ativa para entender a necessidade desse meu filho, como eu também tenho que ter uma fala ativa. E isso se perde. Isso se perde como e quando eu não tenho esse contato, quando eu deixo de exercer o meu papel, por um motivo ou por outro. E muitas das vezes não é porque quer, é porque, infelizmente, a demanda, o trabalho e as suas responsabilidades fazem com que isso aconteça. E muitas das vezes também é quando acontece o quê? O filho assume um lugar que não é dele, a mãe perde a autoridade da mãe, o pai, ele se torna ausente. Então isso acaba gerando um descontrole familiar, onde praticamente ninguém sabe quem é quem ali. Ninguém assume o papel. Ninguém tem o papel de voz ativa, de escuta ativa, aonde eu me perco e aí começa a grande possibilidade de gerar problemas. E pensando nisso que você está falando, Fábio,
sempre que tem algum problema ou algum distúrbio ali na família ou no filho, uma rebeldia, acredito que representa para os terapeutas falta de algo. Então seria isso que você está falando. Falta algo ali, né? A falta da presença do pai, a falta do amor, do acolhimento da mãe, muitas vezes gera esse gatilho, vamos falar assim, para uma rebeldia, para amizades que não são saudáveis, principalmente em adolescentes. Qual é, Fábio, a idade que você acha mais perigosa na falta dessa escuta ativa? Bom, se a gente for colocar vamos colocar da seguinte forma, sobre redução de danos, sobre quando eu lá na frente, ou dentro da educação do meu filho, eu quero que ele caminhe, né, e que ele tenha aquilo que a gente chama de eu sei quando o meu pai não quer que eu faça isso, eu sei o que devo fazer, eu tenho que fazer as minhas responsabilidades, que é o quê? As tarefas escolares. Por isso que é muito importante quando a família também dá tarefas para o filho. Olha, hoje é o seu dia de pegar, juntar tudo lixo, você vai levar, tá? Responsabilidades, né? Responsabilidades. E aí o que acontece? Desde pequeno, e normalmente a gente coloca que o caráter, a personalidade daquela criança, ela se forma dependendo da evolução da família, entre 5, 7, 8 anos ela já começa a formar. Na fase de 10 para frente, ela já começa a ter noção de responsabilidade, certo? Ela já começa a entender aquilo que tem que ser ou não feito. Uma das idades que começa e principalmente nos dias de hoje, antes era mais tarde, vamos colocar assim, com 14, 15 anos. Hoje, com 12, eu já encontro problemas. Olha. Já encontro bastante problema. Fábio, segura aí um pouquinho. Vamos chamar agora um rápido intervalo e daqui a pouco o Fábio, terapeuta familiar, vai conversar com a gente sobre a idade dos 12 anos, adolescência e sinais de alerta para você, pai e mãe, dentro de casa. Não sai daí que a gente volta já já. Voltamos aqui com o programa Despertar em Família e hoje falando sobre um assunto muito importante para você que tem filhos, principalmente filhos adolescentes. Estamos hoje recebendo o Fábio Brito, ele que é terapeuta familiar e está conversando conosco agora sobre a adolescência e a idade dos 12 anos, onde muitas vezes ele já encontra sinais de que o adolescente está precisando de ajuda dentro de casa. Fala mais sobre isso, Fábio. Bom, Vanessa, infelizmente ou felizmente, a gente não pode falar, a tecnologia está aí. Hoje, dificilmente você vê uma pessoa sem celular, mas isso, por um lado, eu já cheguei a frequentar restaurantes, estar ali no restaurante, na mesa, e ver uma família, o pai, a mãe, o filho sentados na mesa, cada um com o celular na mão, sem se falarem, sem trocar uma palavra entre eles. E se deixar, comunica pelo celular, né? Tá no mesmo ambiente. Como também, eu já vi famílias dentro da sua própria casa, o filho trancado dentro do quarto, comunica com a mãe com o filho, você vai jantar, você vai isso, você vai... Então, quer dizer, aquele contato que tínhamos antes, família que se sentava junto à mesa, que conversava, que o pai e a mãe perguntava a respeito como foi o seu dia na escola, acabou, praticamente acabou. Detalhe, eu li uma frase que é muito, ela vem muito muito presente, que os pais hoje eles preparam os filhos para obter
um diploma, mas não prepara o filho emocionalmente para aguentar ou para ter estrutura emocional para os problemas que vão vir, que a vida, é claro, é óbvio, cheia de problemas, de dificuldades, de obstáculos. Essa idade de 12 anos que eu apontei, que até então, ela anteriormente, né, a partir dos 15, 16, hoje já, né? Por quê? Justamente por isso. É aí que o pai, a mãe, eles têm que prestar atenção no comportamento do filho. Como esse filho está, como ele está agindo no seu dia a dia. Com quem ele fala. Os amigos, né? As companhias. As companhias que ele tem. Muitas das vezes, você vê um adolescente, uma de 12, uma criança, até menos, que tinha seus 10, 11 anos, tinha um certo tipo de comportamento na escola, e daqui a pouco, do nada, começa a família, o pai, a mãe, começa a receber reclamações. Olha, seu filho não está indo à escola, ou, que é uma surpresa, o pai e a mãe pensam que o filho está indo. Mas como ele está muito ocupado com as coisas, quando vai ver, o filho já... Em uma semana, 2, 3 dias não foi. Amigos. Porque é óbvio, a escola é o lugar onde eu vou me socializar. Se você vê dentro do nosso histórico de vida, a gente, né, entrou na escola aos 7 anos, 6 anos, e se eu te levar uma vida de estudante e depois acadêmico, eu vou estudar dos 7 aos 25, aos 26, entre escola, preparo, estudo, a faculdade, até esse tempo que eu tenho, praticamente eu vivo dentro de uma escola. É lá que eu faço o meu núcleo social. É lá que eu vou interagir, é lá que eu vou conhecer, que eu vou me relacionar. Quando a gente vê também, por exemplo, tem casais. Fala, é minha amiga de escola, eu conheço ela desde os 10 anos de idade, não tá, namoramos. E quantas histórias a gente vê isso? Vê dessa forma. Agora, quando eu tenho esse bloqueio, aonde eu não consigo acessar o meu filho, aí começa a se tornar perigoso. Quando eu não tenho acesso ao núcleo de amizades dele, quando eu não tenho acesso àquilo que ele faz, aonde ele está, a maneira como ele usa o celular, a internet e todos esses canais que tem hoje, é um acesso livre, e eu perco o meu filho, ele não se abre mais comigo, ele não me chama mais para uma conversa, porque eu também não o chamo, porque eu também deixei, vamos colocar dessa seguinte forma, os meus afazeres, as minhas responsabilidades de mantenedor, de provedor de uma casa, são maiores do que muitas das vezes eu ter e dedicar, nem que seja 1h30, 2 horas, eu não posso estipular horário para cuidar do meu filho. Eu não posso esperar um final de semana chegar para me sentar com meu filho e conversar com ele 2 horas apenas, sendo que ele tem uma vida tem uma rotina de uma semana de escola, de tarefas, de um monte de coisa que ele faz. Eu não posso dedicar 1, 2 horas para o meu filho. Eu tenho que estar presente. E eu digo isso por quê, Vanessa? Para que no futuro não tenha problemas maiores. E, infelizmente, a nossa juventude, eu vivo falando isso, a nossa juventude de hoje, infelizmente, ela sofre de um mal que a gente nunca esperava que ia ser. É um mal da ansiedade. A nossa juventude, ela não está com capacidade suficiente para esse tanto de informação que chega para eles. Então eles aderem àquilo sem saber o porquê, sem saber o que é aquilo. Muitas das vezes eles aderem a uma moda, eles aderem a uma crença ou alguma coisa que eles acreditam que é aquilo. E vai embora. E vai embora. E eles não sabem nem do que se trata. Então, esse cuidado é necessário. Quando
eu me coloco à disposição dos meus filhos e eu me coloco para que eles se entendam e confiem que eu estou ali para cuidar, para dar alicerce, para apresentar, é claro, as formas aonde você pode ter um trajeto melhor, mas o meu filho também tem que saber que eu estou disponível para. Sim. Olha, então é muito importante para você que está nos assistindo, essas dicas valiosas do terapeuta Fábio Brito. A gente sabe que os nossos filhos estão muito expostos às telas, a amizades, e nós precisamos ficar atentos com isso. Vendo também essa questão da ansiedade que muito tem assolado os nossos jovens nos dias de hoje e até mesmo crianças já na primeira infância. Não sai daí, porque no próximo bloco você vai saber sobre como agendar um horário com o terapeuta familiar Fábio Brito e de como alertar vocês de sinais de alerta dentro de casa que você já deve procurar um terapeuta familiar. Não sai daí que a gente volta já já. Conversando sobre terapia familiar, Fábio, conta pra gente qual é um sinal de alerta que a mãe deve procurar a terapia familiar. Tá. Bom, o primeiro sinal de alerta que a gente reconhece é a mudança de comportamento. Quando eu tenho e sempre coloquei aquele filho que era presente, ele não se encontra mais. Quando ele se isola, o isolamento é um dos primeiros sinais. O silêncio. Sabe quando o pai, a mãe pergunta: "Ah, mãe, tô bem. Tá tudo certo." E não fala nada. A rebeldia, a mudança drástica de comportamento, a mudança drástica de atitudes, né? Quando começa a se afastar do convívio social da família e, principalmente, prestar muita atenção no seu ciclo de amizades. É muito importante você estar sabendo com quem o seu filho está, para onde ele vai, o que ele vai fazer, como vai ser. Pode parecer que você está invadindo a vida do seu filho, mas você não está. E existem formas de você ter acesso a tudo isso com o seu filho. E é claro, lembrando que uma família funcional, já diz o próprio nome, ela funciona. Ela é um sistema. O pai exerce o papel de pai, a mãe de mãe, e o filho vem fazer aquilo que é o quê? Respeitar as diretrizes, a educação, as normas e regras que é impostas. Porque é assim que a vida tem que ser, é assim que nós vamos aprender também a ter uma vida de responsabilidades. E isso é colocado dentro de casa. Quando o pai e a mãe exigem, quando o pai e a mãe estão por perto, a forma que você tem de chegar ao seu filho é muito mais fácil. Não pode perder a fala, não pode perder a comunicação, não pode perder a interação dentro de casa. Olha, e Fábio, qual é? Deixa um conselho aqui para quem está nos assistindo. Claro. Mas antes, fala pra gente qual o contato para quem quer agendar uma sessão com você. Certo, eu tenho 2 telefones, né? É o 12 98864 3485 e 12 99152 0360. Muito obrigada. Tá aqui na telinha, já anota aí na sua agenda
E se você percebe algum desses sinais dentro da sua casa, agende agora mesmo uma sessão com o Fábio. Fábio, outra coisa que eu quero te pedir é que você deixe um conselho para as famílias que nos assistem, algo reflexivo para as famílias. Eu costumo falar assim sobre conselho, né? Eu gosto de sugerir, né? Fica mais aberto. Para o pai, para a mãe, se aproxime de seu filho. Tente tentar de uma maneira flexível, chegar nele de uma maneira aberta, aonde a preocupação e aonde você consiga ter a confiança do teu filho. Não deixe que a rua seja a confiança dele. Não deixe que ele confie mais nos amigos do que em você. Diz pai e a mãe. Não permita que a rua seja o seu núcleo. A rua, quando eu digo a rua, é aonde ele, por onde ele anda, é a escola, é os lugares que ele frequenta. Não permita que ali o seu filho achar que lá é melhor do que casa. Que ali, com seus amigos, ele vai ter mais segurança do que com o pai e com a mãe. E para que o filho sinta isso, ele tem que estar próximo do pai e da mãe. O pai e a mãe exercem esse papel de indicador, né? de apresentar uma forma de se viver. Aí o resto vai se moldando. O caráter, o comportamento, tudo vai sendo mostrado. Mas tudo dentro aonde você segue uma norma, ou uma regra, ou uma condução familiar. Essa condução ela não pode ser quebrada. Quando eu tenho, e eu sei que eu tenho responsabilidades, que eu tenho alguém para prestar contas, vamos dizer assim, que é o meu pai e a minha mãe, eu tenho que fazer. Então, pai e mãe, preste muita atenção nessas situações, porque é o que pode garantir que o seu filho transcorra aí numa vida boa. Olha, isso mesmo, Fábio. E lembrando só uma coisa para as famílias que nos assistem. Sejam a rede de apoio dos filhos de vocês. Sim. Que eles encontrem nessa rede de apoio, assim como o Fábio falou, dentro de casa. Dentro de casa, um lugar seguro. Família, que é a base. E família é tudo. Fábio, a gente quer te agradecer demais pela sua presença. Agradeço. Olha, o programa passou rápido. Foi. Esse assunto que é tão importante, né? A gente tanto fala nos dias atuais. E a TV RVC, o programa Despertar em Família, está de portas abertas para você sempre. Volte sempre, tá bom? Eu que agradeço muito pelo convite, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês, pai, mães, filhos. E, claro, desejando que Deus abençoe a todos e que corra tudo bem por mim. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, Fábio. Não sai daí, porque daqui a pouquinho tem degustação dos sabores da Jo. Vou aproveitar que aqui no estúdio tem a presença da Gorete, esposa do Fábio, e vou convidá-la para vir para cá, para o nosso cenário, para essa degustação. Vamos chamar agora o quadro Dicas Pet com a médica e veterinária Rafaela Dalpiero e a gente volta já já para finalizar o programa. Olá, vamos para mais um Dicas Pet? Você sabia que o seu cão pode ter irritação de acordo com que você limpa a sua casa? Sim, os produtos de limpeza, eles não causam alergia, mas causam irritação. Aquela coceira no nariz, no corpo, secreção ocular, dentre outros. Por quê? Porque são produtos que entram em contato com a pele do pet e com o pelo do pet, causam esse tipo de irritação. Ou seja, eu posso utilizar qualquer produto na minha casa? Lembre, o seu animal vai deitar lá, o seu animal vai ter esse contato muito mais próximo do que você. Então, muito cuidado com desinfetantes, com cloro e dentre outros, utilizados de forma muito forte ou sem a gente fazer uma limpeza prévia. O que normalmente não causa problema é o quê? A gente pode limpar com vinagre, limpar com alquinho, esperar secar e aí está liberado para o seu pet.
Muito obrigada, Rafa, sempre cuidando e nos dando as melhores dicas para cuidar dos nossos pets. Já estou aqui com o Fábio, com a Gorete, para apresentar para vocês esses salgados maravilhosos que vieram direto dos Sabores da Jo. E para você que procura um salgado gostoso, fresquinho, quentinho, já entra no Instagram e já segue lá, Josilene Morgado. Josi, o cheirinho tá maravilhoso e agora nós vamos degustar aqui esses salgados e agradecemos esse patrocínio. Então, você que procura salgados para festas de aniversário, casamentos, entre em contato com os Sabores da Jo, com Josilene Morgado no Instagram. Muito obrigada, Josi. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e até o próximo Despertar em Família. Tchau, pessoal! Vamos ficar aqui agora com essas delícias. Tá bom demais, hein? Muito obrigada, Josi. Sabores da Jo patrocinando o programa Despertar em Família. Tchau, tchau!